Futebol Jovem Pan. E o Flamengo está na final da Copa do Brasil e aguarda o vencedor de Corinthians e Fluminense, que se enfrentam nesta noite em Itaquera. Reportagem de Giovanni Chacon. Bom, a gente recebe aqui no nosso estúdio o narrador e o comentarista. Vamos ver a reportagem. Aqui no estádio do Maracanã, a equipe do São Paulo tinha uma difícil missão: virar um resultado negativo na primeira partida. Aqui no estádio do Maracanã, a equipe do São Paulo tinha uma difícil missão: virar um resultado negativo na primeira partida que aconteceu em São Paulo. E não conseguiu. O 3-1 da primeira partida colocava o São Paulo na necessidade de propor o jogo, ir para cima. E ainda na primeira etapa, a equipe do Flamengo conseguiu marcar o gol. Um gol que foi o suficiente para colocar o último prego no caixão do São Paulo na trajetória da Copa do Brasil. O tricolor chegou onde nem esperava chegar, segundo o próprio Rogério Ceni, e agora tem que focar no Campeonato Brasileiro. Atual 13º colocado, o São Paulo precisa melhorar a sua pontuação para subir na tabela de classificação. E ainda tem no dia 1º de outubro a grande decisão da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, do outro lado, a equipe do Flamengo está de bem com a vida. Classificado para a final da Libertadores e agora classificado para a final da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro já se via muito distante, mas agora com a possibilidade de 2 títulos na temporada, de 2 Copas, o torcedor rubro-negro está tranquilo. Aqui no Maracanã, De Arrascaeta marcou o único gol da partida. Um golaço. Poderiam ser 2, não de Arrascaeta, mas o segundo de Gabigol. Jandrei salvou. Mas 1-0 era mais do que o suficiente. O 0-0 já servia até perder por um gol de diferença, já classificava o Mengão. Flamengo na decisão e aguarda nesta quinta o outro finalista. Será que é o Corinthians ou o Fluminense que divide aqui o Maracanã com o Flamengo? Final carioca ou final das 2 maiores torcidas do Brasil? Essa é a dúvida que será respondida hoje. Muito bem, a gente recebe hoje aqui no estúdio o narrador e comentarista José Manuel de Barros. Bom dia, Zé. Nenhuma surpresa aí na classificação do Flamengo? Nenhuma, Cláudia. Bom dia, meus amigos. Resultado normal, classificou o melhor time. Aliás, o Flamengo encaminhou a classificação, vencendo no Morumbi por 3-1. São Paulo, em alguns momentos, jogava melhor, mas o Flamengo fazia os gols. E ninguém duvidava de que o Flamengo iria passar para a semifinal, a não ser aquela janelinha que a gente deixa aberta, porque futebol é futebol e, às vezes, prega peças, nem sempre o melhor vence. Mas passou o time que é melhor administrado, é o time que tem mais recursos para contratar, tecnicamente é melhor mesmo, vive melhor momento, ou seja, estava tudo a favor do Flamengo. O Flamengo não fez um jogo primoroso, mas o suficiente para fazer 1-0. Não fosse essa defesa do Jandrei mostrada agora há pouco, que a gente viu nas imagens e continuamos observando as imagens do jogo no Maracanã, o Flamengo poderia ter feito. Só que o São Paulo também. O Luciano mandou uma bola na trave, o Caleri, há 8 jogos sem fazer gol, perdeu oportunidades valiosas. Ou seja, o São Paulo caiu, mas caiu lutando. E o próprio torcedor que estava no Maracanã reconheceu. Claro que um time tão tradicional, de tantos títulos, né, como é o São Paulo Futebol Clube, o torcedor sempre quer mais, quer ver o São Paulo nas decisões. Mas o Rogério poderia dizer, para hoje é o que temos, né? E o São Paulo foi eliminado por um time melhor do que ele, mas sem fazer feio, sem dar vexame. Perdeu por 1-0 no Maracanã, poderia até ter voltado pelo menos com empate. Enfim, foi o que deu para fazer no lado do São Paulo, que agora tem a decisão da Copa Sul-Americana no dia 1º de outubro. Aliás, é o que sobrou para o São Paulo. Claro, melhorar um pouquinho no Campeonato Brasileiro. Está apenas 5 pontos da zona do rebaixamento. Não acredito que vai brigar para não cair, mas isso é dentro da teoria, né? Precisa ganhar pontos, ganhar jogos. Está vencendo pouco no Brasileiro, mas principalmente foco para daqui cerca de 15 dias encarar o Del Valle em Córdoba, na Argentina, e buscar esse título, que vale vaga para Libertadores e vale também ter um ano com pelo menos um título. Chegou à final do Paulista, mas perdeu. Quem sabe possa ser campeão da Copa Sul-Americana. Passou o melhor nesse confronto aí, Cláudia. E hoje, Zé, o que a gente pode esperar aí desse clássico entre Corinthians e Fluminense? Lembrando que no jogo de ida houve empate em 2-2, né? Tomara que tenhamos outro grande jogo. Acredito nisso, né? No Maracanã foi 2-2. O Corinthians conseguiu um empate em cima da hora. Isso foi muito importante para que o Fluminense tenha a característica de sempre sair para o jogo, né? Não é que iria ficar todo atrás, mas poderia especular. Eu acho que é um confronto
muito equilibrado. E o Fluminense tem, para mim, um problema sério no meio-campo. A ausência do André, um jogador que é um garoto aí que está surgindo nessa leva de jogadores, vamos dizer, camisa 5, mas que sabem jogar, que tem muito talento, e o André está suspenso, não entra em campo hoje. O Nonato foi vendido. Já são 2 desfalques no meio-campo titular na equipe do Fluminense, e a gente vai ver se o Wellington vai para o jogo, se o Felipe Melo entra ali no meio-campo no lugar do André, e quem será o companheiro. O Iago vai aparecer ali no meio-campo. Nos últimos jogos, o Fernando Diniz tem feito algumas experiências. Acho que não há um favorito destacado para o jogo, mas o Corinthians estará em casa com apoio da sua torcida, portanto é um jogo em que o Corinthians, eu diria assim, teria 51-49, é isso mesmo, né? Tá ali, empate técnico no confronto de hoje, mas um jogão, que se terminar empatado outra vez, será decidido nos pênaltis, que pode pintar hoje à noite, viu? E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, vamos trazer novamente Matheus Coelzer, justamente para falar do palco da partida de ontem, Zé. Matheus, bem-vindo novamente. O governo do estado anunciou mudanças aí no edital de concessão do Maracanã? Exatamente, Cláudia. Mais uma vez, bom dia para você, Zé, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A gente já tinha tratado desse assunto em julho. Agora, então, novamente, essa alteração que foi feita pela Casa Civil e colocada no site da Prefeitura, no governo do estado, aqui no Rio de Janeiro. Mudanças no sentido dos artigos que foram colocados e também excluídos. O que a gente tem que ressaltar é que, através dessa licitação, os dados que foram informados no site do governo aqui do estado do Rio de Janeiro, faz com que quem receber essa licitação, ganhar essa licitação que está prevista para o dia 27 de outubro e que vai ter aí pela frente 20 anos dessa concessão, tanto aqui para o Maracanã, de onde eu falo ao vivo, e também para o Maracanãzinho, vai ter que cobrar o aluguel e fazer esse reajuste anual de forma que todos os clubes paguem da mesma forma. E anualmente, com esse valor que vai ser recebido para quem receber essa licitação, possa de fato também repassar para as questões da infraestrutura, para a melhora na questão aqui dos estádios, tanto do Maracanã quanto do Maracanãzinho. Em julho, quando houve essa questão e também essa tratativa, já se falava sobre possíveis problemáticas no estatuto, então houve essa retirada de um artigo, a inclusão de outro, e também já se falava sobre essa questão em que anos anteriores não se teria feito essas adequações e melhorias. Portanto, definido agora a nova data, essas novas alterações, e quem receber de fato vai ter essa missão de fazer uma administração aí por mais 20 anos, Cláudia. Muitas mudanças aí pela frente então, né, Matheus? Obrigada aí por enquanto, até mais. Zé, você que já narrou muitos jogos aí do Maracanã, tendo esse palco, quais são as melhores lembranças que você tem? Os jogos mais decisivos, né? Foram muitas finais que o Maracanã recebeu. O templo do futebol brasileiro, internacionalmente conhecido, grandes jogadores do futebol internacional acalentaram durante a sua vida o sonho de fazer um jogo, de jogar no Maracanã. Os jogos da seleção brasileira são muitos. Mas assim, Flamengo e Fluminense devem continuar comandando o Maracanã, mas a preocupação, o Vasco para jogar lá teve que entrar na justiça recentemente. Eu acho que não dá para o Maracanã sobreviver sem pelo menos 2 dos grandes clubes. No caso agora, Flamengo e Fluminense. Mas tem que deixar uma janela aberta para que o Vasco possa utilizar. Botafogo tem um engenhão, então dificilmente vai querer, né, jogar lá. Mas eu acho que eles poderiam trabalhar de uma forma legal ali para abrir para os 3. Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama para disputar o Maracanã, claro, sem acúmulo de jogos, né, porque o gramado não sustenta, o gramado não comporta, né. Eu acho que essa última alteração aí para especificar um preço para o aluguel do Maracanã, acho que é uma medida bastante acertada. Bom, vamos falar um pouquinho de tênis agora, porque o tenista Roger Federer anunciou a aposentadoria das quadras nesta quinta-feira. Em mensagem no Twitter, Federer disse que os problemas físicos o impedem de seguir. O suíço confirmou ainda que a despedida vai ocorrer na próxima edição da Laver Cup, entre 23 e 25 de setembro agora. Abre aspas, como muitos de vocês sabem, os últimos 3 anos me apresentaram desafios na forma de lesões e cirurgias. Trabalhei duro para voltar à minha plena forma competitiva, mas também sei das capacidades e dos limites do meu corpo, e sua mensagem recentemente tem sido clara, fecha aspas. Aos 41 anos, Roger Federer disputou mais de 1.500 partidas na carreira e conquistou mais de 100 títulos, sendo 20 de Grand Slam, 8 em Wimbledon, 6 no Australian Open, 5 no US
7h01 em Roland Garros. Hora certa na PAN agora, 11h44. Zé, a gente vai sentir falta aí do Federer, né? Do seu jogo bonito nas quadras. É o fim de uma era. Para muita gente, o melhor de todos os tempos. Eu não tenho qualificação para cravar. Ele foi o melhor de todos, mas um dos grandes, um dos gênios do tênis mundial, né? A gente está chegando ao final de uma era do Federer, Nadal, Djokovic, como tivemos outras anteriores e teremos outras, né? O Carlos Alcaraz está chegando aí, um garoto que é o mais jovem a assumir o primeiro lugar do ranking e por aí vai, né? Mas vai deixar saudade. É um tenista espetacular, um gênio do tênis mundial e nesse torneio ele faz a despedida com a presença, inclusive, do Nadal, com a presença do Djokovic, que é um torneio que reúne os europeus contra o resto do mundo. Muito bem, É normal do esporte, né? Não tem jeito, o esporte acaba cedo para muita gente, né? Zé, obrigada pela sua participação hoje. Amanhã tem mais, então aproveite seu descanso hoje. Um bom dia para você. Até amanhã. Até amanhã. Vamos falar aí dos finalistas, com a definição já dos finalistas da Copa do Brasil. Isso aí. Até amanhã, então, Zé.